pessoal, hoje estamos na nossa 7ª aula sobre diagnóstico diferencial em fisioterapia, sobre o assunto visão geral de sinais e sintomas cardiovasculares. Nesse módulo, nesta aula, nós iremos aprender, revisar alguns aspectos sobre distúrbios vasculares periféricos, falando sobre doença arterial oclusiva, distúrbios venosos e linfedema. Voltando aqui um pouquinho. Os distúrbios vasculares periféricos, eles podem afetar tanto o sistema circulatório, venoso ou linfático. Quando existe uma doença vascular secundária a uma doença vascular arterial oclusiva, então usualmente tem um problema, um processo aterosclerótico implícito que causa problemas na circulação para as extremidades e isso pode resultar em uma significativa perda da função de extremidades superiores ou inferiores. Existem algumas causas para as doenças arteriais periféricas oclusivas. Então, elas podem ser causadas pelo embolismo, a trombose, o trauma, o vasoespasmo, inflamação e também a autoimunidade. A causa de alguns desses distúrbios é desconhecida. A oclusão arterial ela pode ser aguda, como pode ser crônica. No caso da oclusão arterial aguda, ela pode ser desencadeada por trombo, embolismo ou trauma de uma artéria, arteriosclerose obliterante, tromboangite obliterante ou doenças de Berger e doenças de Raynaud. Já no caso da oclusão arterial crônica, ela pode se manifestar com uma incidência maior nos membros inferiores em relação aos superiores, eles são mais susceptíveis a essa oclusão arterial crônica. E a diabetes mellitus ela aumenta essa suscetibilidade à doença por causa da doença cardíaca coronária. Existem também anormalidades relacionadas à diabetes mellitus que pode também afetar muitas etapas do desenvolvimento da aterosclerose. E além da combinação de fatores, a hipertensão, a ativação plaquetária anormal e distúrbios metabólicos, tudo isso aumenta o risco do paciente diabético desenvolver uma doença cardíaca coronária e levar a um distúrbio vascular periférico. Existem outros fatores de risco também: o fumo, a hipertensão, a hiperlipidemia e a idade avançada. Dentro dos sinais e sintomas da doença arterial oclusiva, nós podemos observar a perda de pelos nos artérios, claudicação intermitente, é um sinal importante, e a dor isquêmica em repouso. Tá? Sobre a dor associada à doença arterial. Então, ela caracteriza-se por ser uma dor de aperto, é uma dor firme, dolorosa e profunda no músculo. Ela também pode ser uma dor tediosa, cortante, com uma sensação apertada, puxante ou queimante. É referida algumas vezes como cãibra, mas não há nenhum espasmo real nos músculos. E a presença da claudicação intermitente, que é resultante da dor ou cãibra nos músculos das extremidades inferiores, causada por isquemia ou fluxo sanguíneo insuficiente. Quanto à localização da dor, essa dor é determinada pelo local da oclusão da artéria, pela oclusão arterial principal. Então, os lugares mais frequentes acontece pela oclusão da artéria femoral superficial entre a virilha e o joelho, e isso vai desencadear uma dor na panturrilha que se irradia às vezes superiormente na região poplítea e na coxa inferior. Existe também, é comum também a oclusão das artérias poplíteas ou arteriais mais distais e vai desencadear dor nos pés. Um caso típico de oclusão da artéria femoral superficial. Então, o quadro clínico ele é bem caracterizado com um bom pulso femoral na virilha, porém, também os pulsos arteriais estão ausentes no joelho e pé, apesar da circulação em repouso parecer boa nos pés, mas os pulsos arteriais no joelho e nos pés eles são ausentes. Após o exercício, esse paciente vai apresentar pés frios, pálidos e brancos, como disse. Os sintomas dolorosos também de cãibra ocorrem quando o paciente caminha e desaparece rapidamente com o repouso. A dor isquêmica. Essa dor isquêmica em repouso é aliviada ao se colocar o membro em uma posição dependente, usando a gravidade para aumentar o fluxo sanguíneo.
Um caso típico também de oclusão da artéria femoral superficial é a presença de ulceração e gangrena, que são complicações comuns. Em casos avançados, as extremidades ficam anormalmente vermelhas ou cianóticas, particularmente quando estão numa situação dependente. E o edema nas pernas também. Lembrando então agora sobre fenômeno e doença de Raynaud. Então, os dois são episódios intermitentes durante os quais ocorre a constrição das pequenas artérias ou arteríolas em extremidades, e isso vai causar palidez temporária e cianose das digitais e mudanças na temperatura da pele. Esses fenômenos dessa doença de Raynaud ocorrem em resposta à temperatura fria ou emoção forte, como ansiedade e excitação. Pode ocorrer nessas circunstâncias. Passada essa fase temporária da cianose, a doença vai apresentar-se como uma vermelhidão na região. O fenômeno de Raynaud, ele geralmente ocorre devido a quê? A trauma ou uso de equipamentos vibrantes, também por meio das lesões neurogênicas, como a síndrome do desfiladeiro torácico, e também presente nas doenças arteriais oclusivas. Quando ele é secundário, ele é frequentemente associado também a doenças do colágeno ou do tecido conectivo, ou seja, em pacientes que apresentam, que possuem esclerodermia, polimiosite, dermatomiosite, lúpus eritematoso sistêmico ou artrite reumatoide. Então, esses pacientes eles podem apresentar fenômeno de Raynaud secundário. Já a doença de Raynaud já é um distúrbio vasomotor ou vasoespástico primário, e esse distúrbio vasomotor é causado por hipersensibilidade das artérias digitais ao frio, pela liberação de serotonina, predisposição congênita ao vasoespasmo, e na doença de Raynaud raramente leva à necrose do tecido. Não há essa questão da necrose. Então, juntando da doença, o fenômeno de Raynaud e doença de Raynaud, quais são os sinais e sintomas de ambos? Palidez nas digitais, cianose, sensação de frio, insensibilidade, dor, rubor intenso com formigamento ou latejamento. Então, são sinais e sintomas clínicos da fenômeno e doença de Raynaud. Agora, falando sobre o segundo distúrbio vascular periférico, que são os distúrbios venosos. Então, temos as condições agudas. Tá? As condições agudas foram desenvolvidas através da formação de trombos, ou seja, os coágulos, que obstruem o fluxo venoso, tanto as veias superficiais como as profundas. Né? A formação de trombos ocorre tanto nas veias superficiais como nas profundas. Existe também a condição da tromboflebite superficial, que é frequentemente causada por uma situação iatrogênica, frequentemente pela inserção de catéteres ou por complicação intravenosa. Já nas condições crônicas, ela se desenvolve, ela apresenta-se como uma insuficiência venosa crônica, depois de uma síndrome pós-plebítica, que seja o resultado da disfunção de válvulas que reduzem o retorno venoso. E aí esse paciente vai apresentar membros inchados de uma forma muito crônica, a pele é grossa, áspera, amarronzada ao redor dos tornozelos, e é um paciente que apresenta ulceração por estase venosa. Atenção para os pacientes com história de trombose venosa profunda, ou seja, TVP. Pacientes com história de trombose venosa profunda devem ser monitorizados periodicamente por toda a vida. A formação de trombos atribuída à estase venosa, a trombose venosa profunda, se dá pela formação de trombos atribuídos à estase venosa, hipercoagulabilidade ou lesão da parede venosa. Em relação à estase, que vai predispor ao aparecimento da trombose venosa profunda. Então, é a questão do paciente mobilizado no leito, ou ausência de bomba de panturrilha, paciente pós-cirúrgico, obesidade, a gravidez, a insuficiência cardíaca congestiva. Já na questão do trauma da parede venosa, já é resultado de injeções intravenosas, doença de Becker, fraturas de deslocamentos e agentes também esclerosantes. Então, eles vão contribuir para o trauma da parede venosa e também o risco de trombose venosa profunda. A hipercoagulabilidade
Ela geralmente acompanha pacientes com neoplasias malignas, especialmente com aqueles que apresentam tumores viscerais e ovarianos, então muita atenção com esses pacientes. O uso de contraceptivos orais, moduladores seletivos de estrogênio, por exemplo, o raloxifeno, e pacientes com distúrbios hematológicos também possuem problemas de hipercoagulabilidade e estão no grupo de risco para desenvolver a TVP. Então, sobre sinais e sintomas clínicos. Sobre a tromboflebite superficial, você vai notar que é um cordão local vermelho, levantado, levemente endurecido, quente e sensível. Essa dor da tromboflebite superficial é aliviada pelo repouso no leito, com elevação das pernas e pela aplicação de calor por 7 a 15 dias. Os êmbolos pulmonares. Os êmbolos pulmonares, eles começam como trombos nas veias profundas das pernas e é uma complicação potencialmente letal da TVP, uma complicação aguda e potencialmente letal. Sinais e sintomas clínicos da trombose venosa profunda. O paciente vai apresentar dor na região do trombo e inchaço unilateral distal ao local. Vai apresentar rubor ou calor na perna, veias dilatadas, febre, podendo ser acompanhado por calafrios e mal-estar. E a primeira manifestação da TVP pode ser o tromboembolismo pulmonar. Sobre o sinal de Romas, que é o desconforto na panturrilha superior durante a dorsiflexão leve e forçada dos pés, esse sinal é insensível e não é específico para a presença de trombose venosa profunda. O terceiro distúrbio dessa aula é o linfedema. O linfedema é o acúmulo do líquido no braço ou na perna devido ao bloqueio do sistema linfático. Lembrando que o sistema linfático ele conduz a linfa pelo corpo e ajuda no combate de infecções. Atenção, porque os pacientes com câncer eles podem desenvolver linfedema em membros superiores ou inferiores. O linfedema também ele ocorre de uma forma secundária, existe o linfedema secundário por uma obstrução do sistema linfático causada por trauma, infecção, irradiação ou cirurgia. Sinais e sintomas. A paciente que apresenta edema no dorso do pé, ou mão, também em outras regiões, amplitude de movimento aumentada e função diminuída, é usualmente unilateral, piora depois de dependência prolongada, posição de dependência prolongada, e a paciente sente uma sensação tediosa e pesada. No linfedema pós-cirúrgico, ele é visto depois da expansão cirúrgica de linfonodos axilares, inguinais ou ilíacos, e ele é executado principalmente com uma medida profilática ou terapêutica mesmo para diminuir as chances de metástase de um tumor. E também é comum o linfedema secundário aos neoplasmas metastáticos ou primários nos linfonodos. A fonte da aula de hoje foi consultada pelo diagnóstico diferencial em fisioterapia. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada.